E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Entre Linhas do Código, mais um mergulho profundo no mundo da programação. Isso aí. E hoje a gente vai desvendar os mistérios de um capítulo que para mim é um dos mais importantes do livro Código Limpo, do Robert C. Martin. Olha só, qual capítulo você escolheu para a gente analisar hoje? O capítulo 8, Limites. Uau, limites! Esse capítulo é cheio de nuances, né? E ele é fundamental, né? Porque ele trata de como a gente gerencia as fronteiras do nosso sistema, principalmente quando a gente lida com, sei lá, código de terceiros, APIs externas. Aqueles códigos que a gente não tem controle total, né? Exatamente. E como é que a gente garante que essas integrações, né, com o código externo sejam feitas de forma limpa, sem causar dor de cabeça no futuro? Boa pergunta. O Robert C. Martin, ele dá várias dicas nesse capítulo, e uma delas é começar definindo a interface que a gente gostaria de ter com esse código externo. Tipo, a gente define um manual de instruções ideal, mesmo sem conhecer dos detalhes da implementação. Isso. E ele usa um exemplo bem interessante no livro, que é o caso do subsistema transmissor. Transmissor. Me fala mais sobre esse exemplo. A equipe que estava desenvolvendo o sistema, né, eles não sabiam exatamente como esse transmissor funcionava por dentro, mas em vez de se desesperar, eles começaram a trabalhar de fora para dentro, Interessante. definindo a interface que eles gostariam de ter com esse subsistema. Então eles meio que definiram um contrato, né? Olha, eu preciso que você me entregue isso, isso e isso, e eu não quero saber como você vai fazer isso internamente. Exatamente. E isso, sabe, me lembra muito de um projeto que eu trabalhei. A gente precisava integrar com uma API de pagamentos e a documentação era um pesadelo. Acontece, né? Documentação desatualizada, incompleta. Pois é. Mas, inspirados pelo código limpo, a gente fez igual à equipe do Transmissor. Definimos a interface ideal e criamos testes para garantir que a API se comportasse como a gente esperava. Esses testes são fundamentais, né? Sim. E o livro chama esses testes de testes de aprendizagem. Eles servem como uma rede de segurança, sabe? Garantindo que o código externo, mesmo cheio de mistérios, se comporte como a gente precisa. E o mais legal é que esses testes, além de garantir o funcionamento da integração, também nos ajudam a entender melhor o código externo. Certeza. É como se a gente estivesse domesticando a fera. Gostei dessa. É. Domesticando a fera. Porque às vezes lidar com código de terceiros é realmente como lidar com uma fera selvagem, né? A gente nunca sabe o que esperar. Verdade. Mas com os testes de aprendizagem, a gente consegue controlar essa fera, né? E evitar que ela cause estragos no nosso sistema. E essa ideia de limites limpos, né? Ela não se aplica só a código externo, né? Não, não. A gente também pode usar esses princípios para definir os limites entre as diferentes partes do nosso próprio sistema, certo? Exatamente. É como organizar a casa, né? Cada coisa no seu lugar, com limites bem definidos. Faz sentido. E como é que a gente define esses limites dentro do nosso próprio código? O livro dá algumas dicas. Sim, várias. Uma delas é a importância de separar a lógica de construção de objetos da lógica principal da aplicação, sabe? Entendi. Tipo, usar, sei lá, fábricas ou até mesmo a função main para cuidar da construção dos objetos. Isso. E o Robert C. Martin, ele até brinca, né, que a função main é como um cerimonialista que orquestra a construção dos objetos, mas não participa da festa em si. Ah, entendi. É como se a função main fosse um mestre de cerimônias, né? Que apresenta os convidados, mas não dança na pista. Exatamente. E essa separação de responsabilidades deixa o código mais organizado, mais fácil de entender e de manter. Legal. E tem mais alguma técnica que o livro menciona para criar esses limites internos? Tem sim. Ele fala bastante sobre a injeção de dependências, já ouviu falar? Injeção de dependência. Acho que já ouvi falar, mas confesso que não domino o assunto. Bem, a injeção de dependências, ela ajuda a desacoplar os módulos do nosso sistema, sabe? Desacoplar os módulos, tipo, fazer com que eles sejam mais independentes uns dos outros. Isso. É como se cada módulo fosse uma peça de Lego, que pode ser conectada a outras peças de diferentes maneiras. Interessante. E como isso funciona na prática? Me dá um exemplo. Imagina que você tem um módulo que precisa de dados de um banco de dados, certo? Certo. Em vez de esse módulo criar a conexão com o banco diretamente, a gente injeta essa dependência de fora. Entendi. Tipo, a gente delega a responsabilidade da conexão para outro módulo ou, sei lá, para um framework. Exatamente. E o livro menciona o Spring como um exemplo de framework que facilita a injeção de dependências. O Spring. Esse é famoso, né? Um framework poderoso para Java. Mas o importante é entender o princípio por trás da técnica, né? Desacoplar os módulos para torná-los mais flexíveis, reutilizáveis e fáceis de testar. Faz sentido. E essa flexibilidade é crucial, né? Para a gente construir softwares que se adaptam às mudanças, que cresce de forma sustentável, sem virar um monstro incontrolável. Concordo plenamente.
E por falar em monstros incontroláveis, o livro também fala sobre a importância da refatoração. A refatoração, essa é fundamental, né? Para manter o código limpo, organizado e fácil de entender. Sim. E o autor usa um exemplo bem interessante para ilustrar isso. A classe args, que ele usa para analisar argumentos de linha de comando. É a Classic Args. E como é que a refatoração entra nesse exemplo? Ele começa com um design simples, mas à medida que ele adiciona mais tipos de argumentos, o código começa a ficar complexo e bagunçado, sabe como é, né? A gente começa com um código lindo, elegante, e aí as demandas mudam, novas funcionalidades surgem, e o código vai virando um Frankenstein. Acontece. É o famoso código legado em construção, né? Pois é. E é nesse ponto que o autor toma uma decisão corajosa. Ah. Ele para de adicionar funcionalidades e decide refatorar o código. Nossa, que decisão difícil. Muitas vezes a gente fica com medo de refatorar, né? Parece que a gente está perdendo tempo, atrasando o projeto. Sim, mas na verdade é o contrário. Refatorar é como limpar a casa. Pode parecer chato, mas no final a gente se sente muito melhor, é mais organizado, mais produtivo. É verdade. E no caso do código, a refatoração garante que ele continue fácil de entender, de modificar, de testar. Exatamente. E essa refatoração da classe ARGS, como ela acontece no livro? O autor vai passo a passo, né? Identificando os pontos de repetição no código, extraindo funcionalidades comuns em métodos auxiliares, simplificando as condicionais. É como se ele estivesse descascando uma cebola, né? Camada por camada, até chegar ao núcleo, a essência do código. É isso aí. E o resultado final é um código mais limpo, mais elegante, mais fácil de manter. E o mais importante, um código que está pronto para receber novas funcionalidades sem dor de cabeça. É como se a gente tivesse trocado a fundação da casa para suportar mais andares, né? Sem essa fundação sólida, qualquer novo andar pode fazer a casa desabar. Perfeito. E no desenvolvimento de software, essa fundação é um código bem estruturado, bem testado, bem documentado. E a refatoração é a ferramenta que nos permite fortalecer essa fundação ao longo do tempo. Sensacional. E falando em código bem estruturado, o capítulo também aborda a questão do encapsulamento de dados, né? Que é fundamental para proteger os dados do nosso sistema, especialmente em ambientes multithreads. Sim. E ele enfatiza a importância de proteger os dados, especialmente em sistemas multithreads, onde múltiplas threads podem acessar os mesmos dados ao mesmo tempo, né? Concorrência é um desafio, e tanto, né? É como tentar cozinhar um jantar para várias pessoas ao mesmo tempo, com todo mundo mexendo nas panelas ao mesmo tempo. É receita para o caos. E o livro nos dá receita para evitar esse caos. Encapsular os dados, controlar o acesso a eles, usar mecanismos de sincronização como locks e semáforos. Nossa, parece complicado. Mas imagino que esses mecanismos de sincronização sejam como seguranças do nosso código, né? Controlando o acesso aos dados, evitando que as threads briguem entre si. Exatamente. Eles garantem que apenas uma thread por vez acesse os dados críticos, evitando inconsistências e bugs difíceis de rastrear. E esses bugs de concorrência são um pesadelo, né? Já passei noites em claro tentando encontrar um bug que só aparecia de vez em quando várias threads estavam rodando ao mesmo tempo. Esses bugs são como fantasmas, né? Difíceis de detectar, difíceis de reproduzir, difíceis de exorcizar. Mas com um bom encapsulamento de dados e o uso correto de mecanismos de sincronização, a gente consegue evitar a maioria desses sustos. Ufa, que alívio! Saber que existem ferramentas e técnicas para domar a fera da concorrência me deixa mais tranquilo. Mas, falando em sustos, o livro conta alguma história de terror sobre bugs de concorrência. Conta sim. Ele compartilha um caso real de um software de contabilidade que tinha um bug em um buffer circular. Buffer circular, esse é um clássico, não? E esse bug, ele só aparecia de vez em quando várias threads acessavam o buffer ao mesmo tempo. Era um daqueles bugs que deixavam os desenvolvedores de cabelo em pé. Imagina o desespero. Corrigir um bug que você nem consegue reproduzir direito deve ser um inferno. E esse caso ilustra bem a importância de testar exaustivamente o código concorrente, explorando todos os cenários possíveis de interação entre as threads. Testar código concorrente é como tentar prever o futuro, né? A gente precisa imaginar todas as combinações possíveis de eventos, todas as interações entre as threads, para garantir que o código funcione corretamente em qualquer situação. Verdade, é um desafio e tanto. Mas existem ferramentas e técnicas que nos ajudam nessa tarefa, como teste de estresse, teste de carga, teste de fuzzing. Nossa, esses testes são como os simuladores de terremoto do nosso código, né? Eles testam a resistência do nosso sistema a situações extremas, garantindo que ele não desabe quando a coisa fica feia. Exatamente. E essa robustez é fundamental para construir software confiável, que suporte o crescimento do negócio, que atenda às expectativas dos usuários. E com essa analogia brilhante do simulador de terremoto, acho que chegamos ao final da primeira parte do nosso mergulho no capítulo Limites. Por enquanto, sim. Mas ainda temos muito a explorar. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar em outros aspectos importantes da gestão de limites no desenvolvimento de software. Fiquem ligados! Opa, estamos de volta!
Bora continuar a nossa imersão em limite do código limpo. Isso aí. E aí, o que mais o tio Bob nos ensina nesse capítulo? Tem muita coisa legal ainda. A gente viu na primeira parte a importância de definir bem os limites com o código externo, né? Agora a gente vai se aprofundar nos limites dentro do nosso próprio código, começando com o encapsulamento de dados. Ah, o encapsulamento. Essa é uma das bases da programação orientada a objetos, né? Mas por que ele é tão importante assim, especialmente quando falamos de limites? Boa pergunta. O encapsulamento, ele meio que blinda os dados do nosso sistema, sabe? Protege eles de acessos indevidos. Imagina, por exemplo, que a gente tem um sistema multithread. Multithread, essa palavra já me dá arrepios. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Fica difícil controlar tudo. Multithread é como um malabarista equilibrando vários pratos girando ao mesmo tempo, né? Um movimento falso e crash. Verdade. E como o encapsulamento ajuda a evitar esses crashes? É que com o encapsulamento a gente define regras claras de como os dados podem ser acessados e modificados. É como se a gente criasse um cofre para guardar os dados e só quem tem a chave pode abrir. Gostei da analogia do cofre. E quem seriam os porteiros desse cofre no nosso código? As classes e os métodos. A gente define métodos específicos para acessar e modificar os dados e esconde os detalhes internos da implementação. Assim, a gente garante que os dados só serão manipulados da forma correta, sem quebras no sistema. Faz sentido? Tipo, a gente define um contrato. Olha, se você quiser mexer nos meus dados, use esses métodos aqui. Exatamente. E aí entra a ideia do limite limpo, né? A gente define uma interface clara e concisa para interagir com os dados, sem expor os detalhes internos. É como um iceberg, né? Só a pontinha aparece, mas a maior parte da estrutura está escondida. Ah, entendi. E essa pontinha seria a interface pública da classe, né? Que define os métodos que as outras classes podem usar. Isso aí. E essa interface precisa ser fácil de entender, né? Para que outros programadores, ou até a gente mesmo no futuro, consigam usar os dados sem ter que mergulhar no código da classe para entender como tudo funciona. E quando a gente tem várias threads querendo acessar os mesmos dados ao mesmo tempo, como é que a gente protege o cofre? Aí entram os mecanismos de sincronização, tipo locks e semáforos. Nossa, só de ouvir essas palavras já me sinto meio perdido. Calma, calma. É mais simples do que parece. Os locks e semáforos são como porteiros ainda mais rigorosos, sabe? Eles controlam o acesso ao cofre, garantindo que só uma thread por vez possa manipular os dados. Ah, entendi. Tipo, eles organizam a fila para que só um cliente por vez possa entrar no cofre. Isso. Assim, a gente evita inconsistências nos dados e aqueles bugs terríveis que só aparecem de vez em quando, sabe? Sei bem. Esses bugs de concorrência são um pesadelo. Difíceis de reproduzir e de encontrar. É como procurar agulha no palheiro. Verdade. E por isso que o tio Bob reforça tanta importância de usar esses mecanismos de sincronização para evitar que a gente perca noites de sono caçando bugs. E falando em bugs, me lembro de um exemplo do livro que me marcou bastante, era sobre o interador de inteiros, um integer iterator, né? Sim, lembra? O tio Bob usa esse exemplo para mostrar como a sincronização é essencial em ambientes multithread. Mesmo em algo que parece simples, como um iterador, a falta de sincronização pode gerar bugs sutis e difíceis de rastrear. Esse exemplo me ensinou que quando se trata de concorrência, a gente precisa ser paranoico, testar tudo, prever todos os cenários possíveis. Exato. E testar. Não tem jeito. E além de encapsulamento e sincronização, o que mais o capítulo Limites aborda para a gente gerenciar os limites dentro do nosso próprio código? Ele fala bastante da importância da refatoração para simplificar o código e eliminar duplicações. E ele usa de novo a classe args como exemplo. Ah, args, de novo. Parece que essa classe sofreu bastante nas mãos do tio Bob, né? Pois é, mas é por uma boa causa. Ele usa args para mostrar como a refatoração, mesmo que pareça dar trabalho no início, é essencial para manter o código saudável a longo prazo. É como organizar um armário bagunçado, sabe? No começo dá preguiça, mas depois que a gente organiza tudo, fica muito mais fácil encontrar as coisas. E com código é a mesma coisa. Um código bem organizado, bem refatorado, é muito mais fácil de entender, de modificar, de dar manutenção. Sem dúvida. E a refatoração também ajuda a eliminar código duplicado, sabe? Que é outro problema que pode gerar muita dor de cabeça no futuro. É verdade. Código duplicado é como ter várias cópias do mesmo documento espalhadas pela casa. Se você precisa atualizar alguma informação, tem que sair caçando todas as cópias para mudar uma por uma. É isso aí. E com a refatoração, a gente centraliza a lógica em um único lugar, evitando esse tipo de problema. E além da refatoração, tem mais alguma dica do tio Bob para gerenciar os limites internos do nosso código? Tem sim. Ele fala sobre a importância de usar interfaces claras e bem definidas para que os módulos do nosso sistema se comuniquem de forma eficiente e sem ambiguidades.
É como se a gente criasse um protocolo de comunicação entre os módulos, né? Tipo, se você quiser me mandar uma mensagem, use esse formato aqui. Exatamente. E ele também destaca a importância de usar abstrações para que os módulos não fiquem dependentes de implementações específicas. Abstrações, isso me parece um pouco abstrato demais. Calma, calma, é mais simples do que parece. A ideia é que, em vez de um módulo depender diretamente de outro módulo, ele depende de uma interface. Ah, entendi. Tipo, em vez de depender da Maria, eu dependo de um atendente de telemarketing. Qualquer pessoa que atenda o telefone pode me ajudar. Perfeito. E essa independência entre os módulos torna o sistema mais flexível e fácil de modificar, sabe? Porque a gente pode trocar a implementação de um módulo sem quebrar o resto do sistema. É como trocar uma peça de Lego por outra, sem desmontar a construção inteira. Exatamente. E essa flexibilidade é fundamental para construir software que se adapta às mudanças, que evolui ao longo do tempo. Nossa, quanta coisa importante a gente já aprendeu sobre limites. E ainda tem mais. Tem sim. Mas, vamos deixar para a próxima parte. Na última parte da nossa jornada, a gente vai explorar os principais aprendizados do capítulo Limites e discutir aquela pergunta provocativa que o tio Bob nos deixa no final. Fiquem ligados, de volta para a última parte do nosso mergulho em limites. E aí, preparados para finalizar essa expedição pelo código limpo. Com certeza. E para fechar com chave de ouro, que tal a gente encarar aquela pergunta que o Albert C. Martin deixa no final do capítulo? Ah, é verdade. A famosa pergunta pra gente refletir. Qual era mesmo? Ele pergunta, o livro foca nos limites do código, mas quais outros tipos de limites a gente encontra no desenvolvimento de software? Ele completa. E como podemos gerenciá-los efetivamente? Caramba, essa pergunta é profunda, hein? Pois é. Ele nos leva a pensar além do código, né? A gente precisa considerar os limites em todos os aspectos do desenvolvimento de software. É verdade. Tipo, a gente tem os limites na comunicação entre as equipes, os limites com os clientes, os limites com as tecnologias que a gente usa. Exatamente. E gerenciar esses limites é tão importante quanto escrever código limpo, né? Total. Imagina só, se a comunicação entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de testes não for clara, o projeto inteiro pode ir por água abaixo. É como um jogo de futebol, né? Se os jogadores não se comunicarem em campo, o time não vai pra frente. Perfeita analogia. O que mais me intriga nessa pergunta é que ela nos leva a pensar nos limites como algo positivo, né? É verdade. Os limites, quando bem definidos, eles podem ser nossos aliados, né? Eles nos ajudam a organizar o trabalho, a definir responsabilidades, a evitar conflitos. E a gente pode usar as mesmas técnicas que a gente usa para definir limites no código para gerenciar esses outros tipos de limites, né? Sim. A gente pode usar a ideia de interfaces claras, de contratos bem definidos, de abstrações. É como se a gente criasse um manual de instruções para cada tipo de interação, né? Exatamente. E isso ajuda a evitar mal-entendidos, retrabalhos, frustrações. No final das contas, tudo se resume à comunicação, né? Se a gente se comunicar de forma clara e eficiente, a gente consegue gerenciar qualquer tipo de limite. Com certeza. E essa é a grande lição que eu tiro do capítulo Limites e do livro Código Limpo como um todo, né? O tio Bob não está só preocupado com a qualidade do código, né? Ele quer que a gente seja melhores profissionais, melhores comunicadores, melhores pessoas. Isso aí. Ele quer que a gente construa um mundo melhor através do software. Que bonito. E acho que a gente conseguiu transmitir um pouco dessa mensagem aqui no nosso mergulho, né? Espero que sim. E que os nossos ouvintes se sintam inspirados a aplicar esses princípios no dia a dia, para construir software de qualidade, com código limpo e limites bem definidos. E que a gente continue explorando essas ideias, né? Porque o aprendizado nunca termina. Com certeza. E a gente conta com a participação dos nossos ouvintes, né? Mandem suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões de temas para a gente discutir aqui no Entre Linhas do Código. É isso aí. A gente quer ouvir vocês. E por hoje é só, pessoal. Valeu pela companhia. Até o Um abraço a todos e até o próximo mergulho.